E alguém entrou no inbox e falou, nossa, mas qual é a sua? Sério? Eu falei, oi? Não, porque às vezes você tá no Arautos, às vezes você tá no show do David Leonardo, daqui a pouco você tá não sei o que, agora você tá no Tantra. E tá tudo bem, a vida é uma coxa de retalhos e a gente constrói a nossa. Você percebe isso também? Eu percebo. Eu falo, gente, que loucura, eu tenho que ser isso. Everyone needs a coach. Thank you to all my wonderful teachers. Is the most powerful. I need inspire me. But it's quite true. Your time is limited. Yes, we can. Thank you. Olá, seja bem-vindo ao Comunica Play, o seu encontro semanal com grandes comunicadores e profissionais da área. Eu sou Edgar Caetano, CEO da Ágoras Academy e especialista em comunicação e oratória. Se você é novo por aqui, não esqueça de seguir a gente no Instagram, @comunica.play e Edgar Caetano Oficial. Se você está no YouTube, já assine o meu canal e deixe o seu like nesse episódio. E não esquece, claro, de compartilhar esse podcast com seus amigos. O Comunica Play está no Spotify, no Deezer e nas principais plataformas de podcast. Eu tenho o prazer de receber para o 5º episódio do Comunica Play, Valéria Nepe. É um prazer te receber. Obrigado por aceitar o convite. A conexão foi feita através do grande Roberto Caruso, nosso amigo em comum. Sim. E é um prazer te receber aqui. Nossa, o prazer é meu. Primeira vez que eu participo de um podcast. Olha só! Muito feliz. Debutante num podcast. Debutante. Que honra, então, que seja o Comunica Play, um podcast que tem tudo a ver com a tua área de atuação. Você que é uma comunicadora que dispensa apresentações, e eu tentei acompanhar o teu currículo aqui, eu falei, meu Deus do céu, essa mulher é uma máquina de estudar, sensacional. Eu vou deixar que você conte a sua história, obviamente a gente explora aqui muito a história do convidado, e a pergunta que eu te faço para abrir aqui o nosso programa é, quem é Valéria Nepe na fila do pão da comunicação? Nossa! Valéria Nepe na fila do pão. Já começa assim, o meu pai era Wilson Ribeiro, o nome artístico, ele era ator e dublador. Que legal. Ele tem vários desenhos, o pessoal quando eu falo, seu pai que dublou isso, aquilo, outro, então assim, meu pai era ator e dublador, então ele já era um comunicador, né? Vem aí da história. Que desenho, só para... Lembra do Faro Fino? Sim. Ei, Faro Fino! Faro Fino, Chaparral, Perdidos no Espaço. Tem Uau. vários filmes da década, né, de 60, 70 até 75 que ele filmou, que ele dublou. Que legal. E aí, num determinado momento da vida, ele resolveu montar uma empresa, porque naquela época não dava para viver de dublagem e filme, televisão, né? E aí ele montou uma empresa, ele e minha mãe. E a empresa, assim, cresceu muito rápido, né? E quando eu fui fazer faculdade, meu sonho era ser professora. Sempre gostei da área de educação, sempre gostei. E quando eu me formei, ele chegou e falou para mim, você quer montar uma escola, porque eu queria ter uma escola infantil, ou você quer trabalhar na empresa? A empresa está crescendo, a gente precisa de gente. Meus irmãos já trabalhavam na empresa. Aí, assim, eu fui para o que parecia mais fácil na época, né? A experiência que eu tinha, eu falei, vou para a empresa, vou ganhar lá, já está mais fácil, fui trabalhar lá. E trabalhei 20 anos quase na empresa, né? Na parte de gerente comercial, vendas, então assim, estudei educação, mas fui trabalhar com vendas. Uau. E em 2004, meu pai resolveu vender a empresa, porque minha mãe estava com uma doença, estava passando um processo muito complicado, e ele falou, vou vender, não quero mais. E ele vendeu a empresa, eu ainda trabalhei 5 anos com o pessoal que comprou a empresa, mas aí eu já comecei a fazer uma transição para aí, falei, bom, agora eu vou para a área que eu gosto, que é desenvolvimento humano, né? Então eu abri uma empresa de consultoria em recursos humanos e trabalhei por 3 anos, quase 3 anos, só com consultoria de RH, já estudava PNL, eu tenho 21 anos de PNL. Uau. Então, fui estudar programação neurolinguística, que é uma das minhas paixões, e aí trabalhei por uns 3 anos. Na área de consultoria de RH. Aí as coisas mudaram, minha mãe faleceu, e aí eu entrei né? Então fiquei meio zoadinha. Não tem como, né? Foi uma área, por mais que eu tivesse conhecimento e trabalhasse esse tipo de coisa, não tem jeito, né? Acho que a hora que a gente tem que baixar a cabecinha e falar, preciso de ajuda.
Sim, sim. Então, foi quando eu fui procurar ajuda realmente para sair daquele momento de dor mesmo, né? Eu estava entrando num lugar que não era legal. E aí, depois disso, eu continuei. Falei, então agora, quando eu saí, voltei para a PNL, né? Voltei a estudar a PNL, voltei a focar na PNL. Aí comecei a estudar outras coisas, como eu te falei. As constelações familiares, a psicanálise, corpo-consciência. Eu adoro estudar, Edgar. Até eu lembro que meu pai falava, gente, para que você estuda tanto? Foi porque eu gosto, é um prazer mesmo, pegar um curso, estudar, me aprofundar. Nisso eu e o Caruso somos muito parecidos, um puxa o outro, né? Então, é uma coisa que eu sempre curti. Aí eu comecei a atender, né? Eu fiz uma formação internacional e coach, comecei a atender pessoas mesmo, saí do corporativo e fui mais para a área do atendimento, né? E aí, há 1 ano e pouco atrás, eu virei de novo. Eu falei, bom, agora vamos voltar para o corporativo de novo, né? Os atendimentos mais o corporativo. Então, para mim, é muito complicado quando a pessoa olha... Você estava falando de Instagram, né? A gente vive nessa onda de Instagram, de digital. Eu estou, de verdade, tentando me desvencilhar um pouco disso, sabe? Porque as pessoas olham a tua página e falam assim, mas você faz o quê? Ah, você tem que ter um nicho. Você é o quê? Eu falo, cara, eu não sou isso. Um título. Não é verdade? Isso que está no Instagram. Eu falo, por que eu tenho que ser no Instagram? Ah, eu sou consteladora. Ah, não, eu sou trainer em PNL. Não, eu sou facilitadora de barra de Axis. Eu não sou nada disso. Eu desempenho esses papéis. Exato. Então, na minha cabeça, ainda não encaixa muito. E eu converso com algumas pessoas da área e a visão é a mesma, né? Até outro dia, eu achei interessante isso, né? Os inbox do Instagram. Então, eu venho de uma formação católica, mas eu curto muito a linha de alguns evangélicos, tipo David Leonardo, André Valadão, que tem uma linguagem que fala com os jovens, né? Tanto que tem muita gente nos eventos. Eu já estudei com uma galera da Índia que nossa, naquele momento foi muito legal. E outro dia eu estava na Comuna Metamorfose, que eu fui dar um workshop de barra de Axis lá. E eu posto as fotos de tudo que eu faço, né? E alguém entrou no inbox e falou, nossa, mas qual é a sua? Sério? Eu falei, oi? Não, porque às vezes você está no Arautos, às vezes você está no show do David Leonardo, daqui a pouco você está não sei o que, agora você está no Tantra. E tá tudo bem. A vida é uma coxa de retalhos e a gente constrói a nossa. Você percebe isso também? Eu percebo. Eu falo, gente, que loucura, eu tenho que ser isso. O Murilo Gun, eu vou fazer algumas intersecções Sim, aqui, sim. tá tudo bem. O Murilo Gun, ele fala exatamente isso, que o mundo tenta colocar a gente, o mundo normal, que vem das normas, em caixinhas. E quando a gente tenta não fazer parte de uma caixinha, de um status quo já estabelecido e que parece ser o bem-sucedido, a gente desafia realmente, quebra paradigmas e incomoda. Sim, porque... sim. Vou trazer um exemplo da tua vida. O teu pai foi ator, Sim. dublador e empreendedor. Sim, Ele atuou nesses papéis. sim, Mas ele era muito mais do que isso. com certeza. E aí eu te pergunto, essa influência, teve influência do teu pai para você ser essa pessoa fora da caixa, que não é uma pessoa normal, ou seja, que exerce vários papéis na sociedade, e que bom que seja assim? É engraçado você perguntando, acho que teve, sim, porque eu lembro que é uma coisa que eu trabalho até hoje. Meu pai sempre falou assim, estuda. Isso, ele sempre... O que eu, assim, na época quisesse estudar, porque eu venho de uma família simples, na época a gente não tinha... Quando ele resolveu ir montar uma empresa, porque assim, a gente nunca passou necessidade, mas era uma família, né, ali, simples. E quando a coisa começou a melhorar e ele ganhou dinheiro muito rápido, ele sempre falou para mim, você tem que estudar. Você tem que estudar, a mulher tem que estudar, não dependa de homem. Você tem que estudar. O diálogo comigo era diferente dos meus irmãos. Meus irmãos com 13 anos já estavam trabalhando, né? Então tem que estudar. Então tudo que eu inventasse de estudar, Edgar, ok. Então até curso de... boas maneiras na Joyce Balé eu fui fazer. Quero fazer curso de boas maneiras, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então, assim, ele sempre incentivou muito a estudar, muito. Então, assim, o que eu quisesse fazer, ele sempre falou, vai e faz. Então, nesse sentido, sim. E uma coisa que eu percebo também, quando você faz essa pergunta, o que eu trago do meu pai, o sonho do meu pai, assim, a paixão da vida do meu pai sempre foi o teatro. Sempre foi a televisão. A voz dele era muito linda, né? Ele sempre curtiu isso. Ele abriu mão disso em função de dar uma qualidade de vida melhor para a família.
foi o único motivo dele abrir mão. Porque ele olhava para os filhos, para a mulher, e ele falava, como que eu vou dar uma qualidade de vida para eles nessa profissão, né? E foi por isso que ele abriu mão do sonho do que ele gostava. Então, por muitas vezes, na minha trajetória, isso ficou muito forte. E eu lembro que um pouco antes de acontecer, dele ir para outra, né? Eu cheguei a falar para ele, pai, hoje você tem grana, você tem condição, porque ele tinha, né? O cara, meu pai, realmente, ele tinha a 4ª série primária, tá? Uau! Ele só estudou até a 4ª série. Só que meu pai lia um livro por semana. Ele lia de psicanálise a... Cara, tudo. Assim, tudo que era leitura era incrível. Eu admirava isso. Ele era um autodidata. E eu sei que um momento eu falei para ele, pai, hoje você tem grana, você tem condição, por que você não produz uma peça de teatro? Né? Produz, já que você, sabe, deixou isso... bagagem. Sim, deixou um sonho para trás em função da família. A família está bem, está todo mundo criado. Agora produziu uma peça. E ele ficou, ficou naquela assim, quem sabe e tal. Mas não deu tempo. Né? Então, isso ficou muito forte para mim. Então, hoje em dia, a gente vê muito falar assim, faz o que ama o que faz. Eu acho meio estranho isso, né? Mas hoje eu procuro focar no que eu amo fazer. Ainda que em alguns momentos a coisa parece que patina, né? Sim. Pandemia, cara, mudou muito. A gente teve que se reinventar na área da comunicação, né? Eu lembro que há 4 anos atrás, eu quase montei um curso PNL online com uma amiga minha, Ana Paula Paz. Ela, vamos. E eu ficava assim, imagina, como que eu vou dar PNL online? Como que eu vou fazer os exercícios? Não tem... assim, eu ficava numa... Falei, não dá. Hoje você vê, assim, todos os cursos online, né? Então, a gente teve que se reinventar, né? Então, para mim foi um momento assim, de muito, nossa, volta para trás, o que eu faço com isso tudo agora? Tanto com conteúdo, tanta coisa e sem saber, porque eu estou gatinhando no digital. E aí vem isso que você falou. Eu fico tentando aprender, tentando mexer, comecei a fazer live, né? Como todo mundo, né? Mas eu, assim, falei, gente, eu tenho que me reinventar. Primeiro que não é uma coisa que eu, vou ser sincera com você, goste de ficar mexendo nas artes, essa coisa do... Eu falei, gente, o universo como pode melhorar? Não é pra nós de humanas isso, né? Eu quero ter, assim, universo, quero alguém que cuide, ter grana para bancar alguém que cuide disso pra mim. Eu gosto de estudar outra coisa, né? Então, acho que nesse sentido, respondendo a tua pergunta, sim, meu pai, até hoje, assim, muita memória de vale a pena seguir teu sonho, né? Ainda que em alguns momentos pareça difícil, desafiador, tem sempre um amigo que, não, vai lá, não desiste, faz. E aí você vai para um caminho, vai para outro. É muito instável. Você atua mais na área de palestras, de cursos assim, né? Exato. Eu saí fora um pouco do corporativo. Saí o tempo fora do corporativo, até para cuidar de mim. E aí fui para os atendimentos, que eu amo, mas é instável, né? Sim. Atendimento, férias, julho, o pessoal viaja. Dezembro, o pessoal viaja. Exato. E eu gosto da área da educação, né? Que é um pouco diferente do atendimento, né? Então, agora eu estou reestruturando algumas coisas para ir para o corporativo de novo, novamente para o corporativo. E sempre com a PNL na frente, né? Era isso que eu ia te perguntar, porque dá para ver, óbvio, 21 anos de PNL. Maioridade, né? Pois é. O teu core é PNL. Até depois eu quero que você fale um pouquinho para quem está nos ouvindo e não conhece muito bem a PNL, entendendo... Trazendo algumas dicas práticas de como a gente pode melhorar a comunicação no dia a dia, a comunicação interpessoal e em público, usando a PNL. Mas a pergunta que eu queria te fazer olhando para a tua carreira e vendo que a PNL é o teu core, e você tendo no teu repertório uma série de outras habilidades e competências, estudos que você fez, formações, especializações, você... já falou mais cedo, quantas pessoas... qual que é a tua, né? Por que sabe? E eu sou esse profissional também polivalente, porque eu acho que tudo que a gente aprende... né? Eu vou lá, faço um curso de marketing digital. Eu não sou especialista em marketing digital e nem quero ser, mas isso me ajuda de alguma forma. A minha primeira formação é contabilidade. Uau! Até hoje eu agradeço a Deus por isso, porque ela me ajudou a chegar numa outra área, que foi a financeira. Da financeira eu fui para comercial, da comercial eu fui para comunicação
comunicação. Então, a nossa história de vida, a nossa coxa de retalhos nos trouxe até aqui. Sim. E quer queiramos ou não, essas habilidades que a gente aprende, elas se tornam complementares à nossa área. Porque às vezes a gente traz alguma coisa de uma área que não tem nada a ver. Contabilidade, o que tem a ver com comunicação? Às vezes você extrai alguma coisa ali e faz um link, faz alguma ponte. Você percebe isso no teu caso também? O quanto essas habilidades complementares acabam convergindo para a tua carreira que é focada em comunicação e PNL? Com toda certeza. Eu sempre falo assim, primeiro para mim, segundo para mim, terceiro para mim, depois para o outro. Né? Porque assim, é uma coisa que a gente tem que ser congruente. Né? Aquilo que eu ensino, que eu falo, que eu estou trabalhando com outro, tem que ser de verdade. Porque senão vira aquela coisa que a gente vê muito assim, a pessoa fala uma coisa, mas no dia a dia, no comportamento é outra. Né? Então, assim, pensar, sentir, agir, tem que estar tudo muito congruente. Né? Então, a programação neurolinguística, tudo que eu aprendo, as que fazem mais sentido, porque muita coisa eu estudei e eu falo, legal, mas não é uma coisa que eu toco, né? Okay. E eu vou sempre adaptando, mas tudo que eu estudo, de alguma forma, em algum momento, toca. E parece quando, assim, são momentos, né? Quando eu estava estudando muito a constelação familiar, aquilo ressoava muito, né? Agora eu estou estudando corpo e consciência, a linguagem do corpo, que não deixa de ser uma forma de comunicação. Exato. Né? Então, agora tudo está na linguagem do corpo. Começou lá no corpo e consciência, que já deu, assim, um boom em outubro do ano passado. Eu falei, uau, né? Sair do espaço de... porque, assim, é um ponto de vista, né? A gente começa a estudar muito, então a gente começa a criar uma falsa ideia de que, nossa, isso que está acontecendo comigo é por causa disso. Eu estou assim por causa daquilo. Porque você estuda, então você acha que em todos os contextos você consegue se resolver e se autoavaliar. Dá para entender? Sim, exatamente. E não é assim. Não é. Não é assim. E aí, num determinado momento, eu estudo com uma pessoa hoje, Carlos Veiga, e eu passei por uma consulta com ele. E foram 2 horas, né? E assim, foi mágico. Porque no final, eu entendi tudo. Depois, ele fez a pergunta, o que você faz com isso agora? Me posicionar. Agora eu vou me posicionar. Agora que eu já sei, eu vou me posicionar. E foi muito engraçado que ele fez, se posicionar, falou a coach. E aquilo bateu muito. Eu falei, cara, o que eu vou fazer com isso, de fato, a primeira ação? Então, eu falo, quando a gente começa a estudar muito, tem que ter esse espaço de sair de cena e falar, deixa outra pessoa olhar para isso. Isso. Né, para que eu possa entender de fato. Né? Então, a gente começa... Eu falo isso muito, cara, a gente conversa muito sobre isso. Né? A gente começa a estudar, a gente acha que vai se autoavaliar, se autoentender. Às vezes não, às vezes a gente precisa de alguém que olhe, alguém que você confie, olhe e fale, olha, veja bem, o que mais é possível por aqui que você ainda não está percebendo? O que você ainda não está olhando? Então, quando eu penso na PNL ou em toda essa gama de cursos, você fala como isso reverbera, tudo reverbera. Algumas mais, outras menos, mas a programação neurolinguística, ela está em tudo. Ela está em tudo. Em tudo. Eu falo, gente, eu não vejo uma linha de trabalho que eu já tenho estudado ou no dia a dia das pessoas que a programação neurolinguística não se encaixe. Então, só para dar o que é programação neurolinguística, eu estudei numa das melhores escolas, acredito eu, do Brasil. Quem trouxe a PNL para o Brasil, o Gilberto Cury. E tive excelentes professores lá. Então, programação neurolinguística. Então, assim, o que é de uma forma bem simples, o que é programação neurolinguística? A gente vê, ouve, sente, cheira, né? Tato. Isso. São como a gente percebe o mundo, né? Através dos neuro, né? Então, o olhar, o ver, o sentir, o cheirar, tudo isso é neurológico. Exato. Né? Programas, a gente tem programas aqui já instalado. O que são programas? Crenças, valores que você aprendeu desde que você era criancinha. Né? Papai e mamãe são os primeiros a colocarem as crenças na sua cabecinha. Então, a gente já tem programas que vão sendo instalados no decorrer da nossa vida. E aí a gente vai percebendo o mundo através da visão, audição,
sinestesia, tato, olfato, né? E quando a gente percebe o mundo, isso entra, tudo que está acontecendo aqui, eu estou vendo, estou ouvindo, isso está entrando aqui, né? E eu tenho os meus programas que vão dando todo o significado para isso. E a partir disso eu verbalizo através da linguagem. Então, programação neurolinguística. Perfeito. Ficou claro? Então, Tá eu bem tenho claro, programas tá bem claro. instalados, eu vejo e percebo o mundo através dos sinais. Sim. E eu verbalizo tudo isso através da linguagem. Onde não tem isso? Diz para mim. Não existe. Então, um dos pressupostos da PNL, que é, é a base de tudo, em qualquer linha que você vai trabalhar, é mapa, não é território. Você tem o seu mapa, você tem a sua história de vida. Você tem a forma que você aprendeu, viveu, experienciou a vida. Eu tenho a minha. São mapas. Mas a gente está hoje no mesmo território. Mas o seu mapa é diferente do meu mapa. Nem igual, nem melhor. Mas é um mapa. Então, na PNL, a gente diz assim, quanto mais eu me aproximo do seu mapa, mais rapport, mais empatia eu crio com você. É o que você faz muito bem. Porque você convida as pessoas para vir para cá. Então, a sua forma de abordar, Valéria, a gente conversa antes. O que você faz quando isso está acontecendo? O que eu fiz antes de vir para cá? Eu fui ver seus vídeos, eu fui ver o que você faz, para estar aqui e poder estar mais próxima do seu mapa, da sua forma de ver a vida. Não é copiar, mas é a empatia com o outro, para que a minha linguagem seja o mais coerente, congruente possível. Perfeito. Então, por isso que a programação neurolinguística é mágica. Então, você vai para uma constelação, você não tem que se aproximar do mapa do outro. Você vai fazer uma palestra, você não tem que se aproximar das pessoas que estão na palestra. Então, onde não tem PNL? É fantástico, é fantástico. Uau! É uma mini aula de programação neurolinguística aqui. Quem está nos ouvindo dos mais diversos perfis sabe o quanto a comunicação, até pelo histórico do nosso programa, dos 4 primeiros episódios, o quanto a gente fala da importância, do impacto. O próprio Caruso falou, né? Quem aprende a se comunicar tem um poder, desenvolve uma super força. Sim. Agora, é preciso olhar para camadas que a gente não costuma olhar normalmente. Então, a gente está muito, quando você fala, por exemplo, de eu olhar para o mapa do outro, eu tô indo numa linha muito da interpessoal, mas normalmente as pessoas querem abrir o microfone, a câmera, subir no palco e entregar a sua mensagem e fazer algo que elas consideram extraordinário, porque é óbvio que é extraordinário você falar bem em público. Mas eu vou repetir o que eu já falei aqui algumas vezes e você deve concordar. A comunicação é a camada externa de quem nós somos. Enquanto a gente não buscar, de fato, esse entendimento intrapessoal e depois o interpessoal, exercendo um pouco mais de empatia, se aproximando mais do mapa do outro, a tendência é a gente se desconectar daquilo que você já falou mais cedo, da congruência, da coerência entre aquilo que eu aprendo, estudo, acredito e pratico. Sim. Os americanos falam bastante do walk the talk, que é a capacidade de você fazer aquilo que você prega, aquilo que você ensina, aquilo que você fala. O quanto você acredita que a gente tem de potencial para explorar nesse sentido, olhando para um cenário profissional, e aí eu vou entrar no cenário só profissional mesmo, num contexto como São Paulo, Brasil, que a gente está aqui no quintal de São Paulo, né? Mas a gente tem um país com dimensões continentais, onde os problemas de comunicação são evidentes no condomínio onde a gente mora, na família e lá no alto escalão do governo. A gente vê isso em todas as camadas. Né? Então, a pergunta ficou um pouco prolixa, eu sei. Eu vou voltar para o curso de oratória. Mas eu queria que você comentasse sobre isso. Como você vê o papel da PNL para que a gente passe a olhar um pouco mais para a nossa comunicação intrapessoal e interpessoal antes de querer mudar o mundo? Porque está todo mundo querendo mudar o mundo e a gente não arrumou a nossa casa ainda. Pois é muito legal você falar disso, porque a gente, e assim, pós esses últimos 2 anos e meio, pandemia, isso tudo ficou muito mais complicado, né? E com a coisa do WhatsApp,
e do Telegram, a comunicação ficou... né? E os grupos? Os grupos, gente. Grupo de condomínio, grupo disso, grupo daquilo. Show de horrores. Assim, Cara, todo dia tem briga no meu grupo do condomínio. As pessoas se estapeiam em áudios e palavras. É assustador. E assim, aí você olha para isso, aí eu vou colocar uma pergunta que a gente faz muito no Axis, né? O que está certo sobre isso que está acontecendo, sobre esse caos que a gente não está percebendo? Né? Então, a saúde mental das pessoas, com tudo isso, já não vinha lá muito, né? Já não vinha. Então, assim, a gente está há 2 anos e meio, agora as coisas estão começando a voltar ao suposto normal. Mas a saúde mental das pessoas não está mesmo. Isso você vê em várias... Essa semana saiu uma reportagem no Estadão. Enfim, você busca lá a saúde mental pós-pandemia, nas empresas, no dia a dia, nas famílias. É um caos. E aí, como linka isso com a PNL? Então, assim, como você está olhando para as suas emoções, né? Como você acorda. Né? Como isso aqui está, como está isso tudo aqui dentro. Porque se você acorda, se você tem uma qualidade de sono, pelo menos, né? Eu sempre falo muito isso, como é a meia hora antes de você dormir, a sua última hora antes de deitar na cama e dormir. Como é a sua primeira hora quando você acorda. Quais os rituais? E veja bem, não tem nada a ver com religião. Não mesmo. Pode até ter, cada um tem a sua, mas assim, como você cuida do seu corpo, do seu pensar, do que você sente nesse período. Porque isso determina se sua qualidade de sono vai ser boa e os primeiros 20 minutos quando você acorda, como vai ser o seu dia. Então, isso é muito fácil de praticar. Muito não fácil. tem mistério. Então, se eu estou estressando no grupo do WhatsApp, no grupo da empresa, seja lá onde for, como está isso aqui dentro? E tem formas muito simples de você cuidar disso aqui dentro. Mudar o teu estado interno, que a gente fala na PNL. Então, ontem eu fui dormir, eu tenho todo o meu ritual antes de dormir. Eu estou super feliz de estar aqui. Então, eu estou na pergunta, o que mais é possível? Como pode melhorar? Amanhã eu vou estar num podcast. Cara, acordei de manhã, bom dia, corpinho. Hoje nós vamos estar lá no podcast, sabe? Então, assim, como é isso? Então, eu já acordei fazendo um ritual. Se eu acordo e falo, nossa, eu tenho um podcast hoje com o Edgar. Gente, eu nunca fui. Cara, como vai ser? Como vai ser? Isso é em tudo, Edgar. Aí você fala no grupo de WhatsApp, do condomínio, da empresa, a pessoa põe um comentário lá, tem um grupo de 40, 50 pessoas que está assim, ó, raivosa, tensa, não sai de casa há não sei quanto tempo. O que vira aquilo? Uma bomba atômica. É só tiro, porrada e bomba o tempo todo. Então, assim, dá para cuidar disso? A PNL pode ajudar muito nisso? Sim, a própria hipnose, a PNL, a linguagem interna, como você olha para a sua emoção, como eu posso mudar meu estado interno? Nas terapias a gente fala muito disso. Se a pessoa vem toda tensa, toda travada, como vai ser a sessão? Então, às vezes a pessoa vem, você tem que primeiro, vamos, respira. Meditar, respirar é a primeira coisa, orar, seja lá o que for legal para você. Voltar para o centro. O ser essencial, quando eu criei o ser essencial, era muito nisso, né? No sentido de como que eu volto para a essência do que eu verdadeiramente sou? Que não é a Valéria Consteladora, mãe, avó, amiga. Quem eu sou? Né? Então, como eu volto para esse estado de essência, de equilíbrio? E na hora do caos, né? Porque no dia a dia é fácil. Agora, quando você está... E todo mundo tem. Eu tenho também, gente. Sim. Assim, quando a gente está naquele estado, como eu percebo isso e tenho aquele 1 minuto, 2 minutos para voltar para um estado interno de maior qualidade. Então, eu acho que isso acontece muito hoje em dia e com o advento dos híbridos, né? Agora todo mundo vai trabalhar em casa, agora volta para a empresa, agora fica em casa e fica na empresa. Percebe que loucura é isso? E aí o WhatsApp começou a ser usado mais e as empresas não estavam preparadas para esse movimento todo. E a linguagem no WhatsApp e os comunicados das empresas no WhatsApp fora do horário de trabalho, isso gerou tanto problema, amiguinho. Uhum. A forma... E olha como a comunicação é louca. A forma do líder se direcionar aos colaboradores no WhatsApp.
tudo tem que ter uma comunicação adequada, porque até isso vira um assédio moral. Sim. E o que eu vejo, indo nessa linha, você pode complementar, é que a gente se prepara para quase tudo na vida. Eu vou viajar esse final de semana. Então você vai lá e olha como é que tá os pneus, a calibragem, os freios, o óleo, a água, vê se o carro está limpo, higienizado. Você geralmente passa no mecânico antes, vê se está tudo ok. Você se programa a máquina para ela te guiar do ponto A ao ponto B. Sim. Na hora que a gente tem uma comunicação, especialmente uma comunicação mais cujo impacto vai tem um lastro direto, de repente, com as relações humanas, ou com os resultados financeiros da empresa, ou com o bem-estar, inclusive, do relacionamento com meus vizinhos no grupo de condomínio. Então, tem ali um ponto de intersecção que mexe com a minha qualidade de vida, com o meu bem-estar. Eu vou encontrar essas pessoas no elevador, no prédio, no parque, na rua. Sim. E aí eu não me preocupo com isso. Eu simplesmente vou e, como você falou, né? Tô pilhado, eu tô na minha ansiedade, eu tô no ritmo hipnótico que esse mundo nos impõe, e eu vou e falo mesmo, não me planejo, não me organizo. A partir do momento que eu paro para entender o que eu estou sentindo, por que essa mensagem me incomodou tanto? Onde isso... Onde aqui, isso bateu, né? Exato. Como eu devo responder? Eu sempre falo, né? A gente tem que se preocupar muito com o que a gente deve dizer e não com o que a gente quer dizer. Porque se a gente for falar tudo que a gente quer dizer... A gente vê esse caos que está aí hoje em dia, né? Tá todo mundo dizendo o que quer dizer, e o índice VDM... Porque isso é ser autêntico, né? Isso é autêntico. Autêntico, né? autêntica. Eu falo, o índice VDM vai dar merda, é altíssimo. É altíssimo. Eu falo tudo que eu quero. E aí eu vou colher também coisas que eu não quero, muitas vezes. Né? Como é que você vê isso? Eu quero dizer de forma prática. Você falou, tem ferramentas simples, eu tenho que olhar para dentro, dar uma respirada, meditar. Ok. Como é que a gente pode, de forma prática, parar mais no dia a dia e planejar a comunicação com o outro para ter melhores resultados? Usando a PNL, com certeza. É muito... Eu tenho uma coisa que eu uso muito para essa coisa de não estourar, né? Porque a gente é humano e a gente tem aquele momento, e eu uso isso muito, várias vezes vontade de... Que nem você falou. E aqui, sim, VDM, e aí você fala assim, que se dane. Exatamente. Aquela coisa assim. Pô, o VDM, então, né? uma coisa que quando eu tô muito desse jeito, é uma coisa que eu falo assim, dissociar. Eu dissocio. O que é dissociar? Eu me vejo naquela situação. Então, assim, eu tô ali tenso, olhando meu WhatsApp. Então, assim, é como se eu saísse de cena e eu tô aqui olhando para mim naquela situação. Sei. Só de fazer isso, aquele mal-estar já sai. Porque você se afasta do teu umbiguinho de ouro. Eu me afasto e olho de longe. Valéria, presta atenção. Então, assim, é como se eu olhasse o que eu tô fazendo ali. Né? Porque quando a gente fala de... É engraçado isso, medita, respira... Meditar, respirar, não precisa ser uma coisa do outro mundo, você não precisa entrar num estado, sabe? Para mim não foi assim que eu entrei nessa história. Então, é o quê? Tá presente. Então, se eu tô numa situação onde o negócio está fervendo, o que me faz entrar nesse estado? A minha cabeça. Porque lembra dos programas? Isso. Então, eu tenho um programa aqui que diz, nossa, fala o que você tem que falar. Tá te Seja sabotando, autêntica. né? Quer te sabotar. Fica ali. E aí, eu deixo esse pensamento, que é baseado nos meus programas, e aí eu falo. Se eu percebo esse programa rodando, né, que é baseado nas minhas crenças, nos meus valores, começou a rodar, e eu, dissocio disso e venho para o presente aqui agora, eu muito provavelmente paro para respirar 1 minuto olhando a cena, eu provavelmente vou ter um comportamento diferente. Seria mais ou menos como, usando ainda a analogia do carro, agora eu estou dirigindo, percebo pelo painel que o carro está esquentando, Sim. eu tenho uma visão ali limitada, paro num posto, abro o capô e aí dissociado, ou seja, distante do painel, porque agora eu não estou olhando só para o painel que está muito próximo, estou olhando um pouquinho mais distante, eu vejo realmente que
tá esquentando, tá saindo uma fumacinha ali. Sim. E aí eu permito que o carro refrigere, troco a água, lubrifico. Faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. Aí depois eu consigo seguir viagem. Depois você segue viagem. É como se isso tivesse acontecendo. Ah, tá esquentando. Ah, mas será que vai acontecer alguma coisa? Será que não vai? Ah, eu vou descer só a serra? Não, mas até chegar lá. Esse diálogo interno, né, que fica ali. Fala. Não, o carro. Cara, isso vai gerando o quê? Mais estresse. Mais estresse. Porque esse diálogo interno, normalmente, ele está baseado num programa, numa crença de algo que já aconteceu, ou de algo que nem aconteceu e você está achando que vai acontecer. Então, você está lá ou aqui, mas você não está no presente. Então, quando você para e olha de longe a situação, você está fazendo o quê? Você está indo para o aqui e agora. Deixa eu ver quais as possibilidades que eu tenho para solucionar isso neste momento. E isso é importante, porque você está olhando para o mapa atual e não para um mapa passado que já sofreu atualizações como o Waze sofre o tempo todo. Sim. Você vem para o aqui e agora. Então, é quebrar essa ideia de que respirar, meditar, tem que ser algo... Transcendental. Não, eu preciso ir para um retiro. Cara, é legal, cada um acha o seu caminho de perceber isso, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui para um retiro de meditação, imagina, foi surreal, né? Porque eu nunca tinha meditado e, assim, 6 horas da manhã meditação, meio-dia meditação, final da tarde meditação. E era um lugar maravilhoso que você sentava lá e ficava meia hora. Eu nunca tinha ido. Em 2 minutos eu já estava assim, ó. Tô aguentando. Gente, o povo lá, eu falava, gente... Onde tem café? A perna dói. Cara, e era um retiro ainda assim, do silêncio. Meu Deus. No carnaval. Imagina, quando eu li o assunto, eu falei, gente... E aí você podia escolher ir para a parte de plantação, para a parte da cozinha, uma coisa bem natureba, né? E eu falei, eu vou para as plantas, e vai ter aula. Eu falei, gente, como será ter aula de jardinagem sem falar? Olha a cabeça da PNL. Porque ela não vai falar. Então, como será a aula de fazer pães sem falar? Olha o que eu entendi. Olha o meu programa quando eu vi o anúncio do que eu entendi. Pré-julgando já. Vou passar 4 dias em silêncio, aprendendo coisas sem usar a linguagem verbal. Vou surtar. Não, eu achei incrível na hora. Falei, fiz a inscrição. Chegou lá. Falei, nossa, que legal. Só que era assim, retiro realmente do silêncio. Você, quando passava pelas pessoas, você não podia olhar nos olhos as orientações. Ou você olha para a testa, ou você olha para o chão. Porque o olhar também tem comunicação. É verdade. E muita. É uma comunicação silenciosa. Mas eu olho para você, eu olho para os seus olhos, né? Então, assim, para a testa ou para o chão. E legal, falei, eu vou para a jardinagem. Só que não era aula. A gente ia carpinar, né? Então, tinha o líder... A pessoa que ia fazendo a coisa, você ia fazendo atrás, né? Então, ela arrancar cipó. Eu falei, gente, 4 dias sem falar, sem usar rede social, meditando. Eu vou falar que eu quase surtei os 4 dias, mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque foram 4 dias de silêncio total. Então, quando eu voltei, parece que até assim... Sabe quando você fala... Você tá mais sensível, né? Não quero nem ouvir. Aham. E isso foi muito louco, porque falando da PNL, cara, o meu programa estava ali numa ideia que não era nada do que ia acontecer. E muito provavelmente eu não estava atenta ao que estava realmente escrito. Eu criei na minha cabeça, de acordo com o meu programa, o que seria aquele retiro. E foi lindo, porque eu aprendi muito com aquilo. Então, assim, que saiu completamente fora do que eu imaginei que seria, né? Porque a comunicação tem isso, tem o verbal, tem o não verbal, que é o que você falou, você vai numa palestra, por mais que a pessoa tenha a técnica de fazer uma palestra, se ela não tiver congruente, tiver legal aqui dentro, de alguma forma ela passa, não passa, Edgar? Ela passa, não tem como, ela transparece. Transparece, demonstra. Então, assim, o cuidado com o seu estado interno, com as suas emoções, no meu ponto de vista, é essencial. Porque se ele estiver legal... tudo vai fluir melhor. Agora, você pode estar passando uma situação muito difícil e ter que entrar no palco. E aí você vai usar uma técnica para poder se sobressair aquilo. Mas normalmente... Ou usar aquilo a seu favor. Exato.
Ou fazer uma reprogramação antes do evento para poder canalizar uma energia que permita você isolar um pouquinho aquele problema, aquele incômodo, naquele momento específico, para que ainda assim você consiga dar um pouco mais de si. Sim. Mas o fato é que vai vir de dentro. Parece poético, mas o próprio Jesus falou, é da abundância do coração que a boca fala. Sim. Então, o que eu tenho no meu coração, no meu íntimo, lá nas minhas vísceras, que é de lá que vem aquilo que eu quero comunicar? Tudo bem, às vezes tem alguma coisa ruim, tem alguma coisa que está mal programado, e é nessa hora que eu tenho que parar e falar, peraí, se eu falar isso, vai dar merda. É o que eu quero? Eu pergunto para as pessoas, né? Você faz um planejamento mínimo de uma conversa importante que você vai ter. Primeiro, responda. Nossa, planejamento é tudo. Pois é. Qual que é o objetivo dessa conversa? Tem que ter um objetivo. Eu não posso entrar num barco sem um porto onde eu quero chegar. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Aquela frase. A segunda coisa que eu aprendi com a vida, o que eu quero conservar nessa relação? Porque isso vai nortear o que eu vou dizer e o como, pensando no não verbal, voz e corpo. Sim. A gente fala bastante, né, que conteúdo é rei, não é mais, conteúdo é commodity. Ai, gostei disso. O conteúdo virou um príncipe, e príncipe não manda. Verdade. Quem manda é a forma, que é o rei. E o contexto continua sendo Deus. Então, se eu tenho um bom príncipe, um bom conteúdo, mas a forma, que é quem manda, que é o rei, é uma forma que faz com que esse conteúdo chegue mais facilmente na mente e no coração do outro, aí eu consigo me aproximar do mapa dessa pessoa, eu consigo ser mais empático. Né? Então a gente vê como está tudo interligado o tempo todo. Né? Aquilo que você falou no começo aqui do programa, a PNL está em todas as formas de comunicação. Tá, em todas as formas de comunicação, e eu acho que isso, uma coisa que você falou sobre a empatia, né? O quanto a gente se percebe, o quanto a gente percebe o nosso corpo, o quanto a gente percebe que aquilo é uma escolha legal primeiro para mim. Né? Então, assim, essa linguagem com o meu corpo veio muito com o Axis, com as barras de Axis, que não deixa de ser uma forma de comunicação também, que tem a PNL, como eu falo, tem tudo, mas essa comunicação com o meu corpo, como eu trato o meu corpo, como eu olho para o meu corpo, né? E a gente vê muita coisa assim, em função até, as redes sociais são incríveis, mas tem muita comparação, muito julgamento. Então, às vezes você vai falar, mas o que vão falar, o que vão achar? Mas eu estou mais gordinha, eu estou mais magrinha, eu estou mais isso, eu estou mais aquilo. Você acorda de manhã e olha para você no espelho, e faz um elogio, e fala, nossa, como você está lindinha. Ou você fica, nossa, a manchinha, não sei o quê. A ruguinha, não sei o quê, é o pneuzinho. Cara, então assim, quando você... Essa consciência, o Axis me trouxe de maneira muito forte, né? Eu fiz barra de Axis há 3 anos atrás. Há 3 anos eu sou facilitadora. E foi no Axis que eu comecei a perceber como eu estava tratando o meu corpo. E o corpo pode ser o seu melhor amigo, se você começa a olhar para ele e perguntar para ele o que é legal, né? O que é bom. Às vezes tem gente que usa a palavra intuição, conversar com o corpo, enfim. Como você trata o seu corpo? Eu lembro quando eu comecei a olhar para isso, a bendita fase das mulheres, né, da menopausa, eu passei por um monte de situação e engordei 17 quilos. Caramba! E eu sempre sempre fui saudável, sempre fiz esporte, sempre. E naquele período eu comprei um monte de programa de que... eu misturo PNL com... Eu comprei um monte de ponto de vista que quando uma mulher entra na menopausa, ela engorda. Quando uma mulher entra na menopausa, ela tem isso, ela tem aquilo. Você já deve ter ouvido várias coisas. Porque acontece isso, acontece aquilo. Então, quando eu soube, estou na menopausa, no dia seguinte, meu corpinho estava sentindo tudo isso. Porque você comprou esse programa, Comprei, o corpo vai reagir baseado nesse programa. E esse programa, na real, já vem. Porque quem não teve uma mãe, uma avó que já passou e já viveu isso? Tudo, comunicação. Vai passando de geração em geração. Então, quando eu fui para o Axis, eu comecei a aprender a conversar com o meu corpo, a perceber o que era leve para o meu corpo, o que ele queria, como conversar com ele, como perceber os sinais que o corpo dá. E ele dá sinal o tempo todo.
A gente é que não presta atenção. A gente não sabe, às vezes. A gente não sabe que sabe. É. Porque é tão simples que quando você pensa, você fala, nossa, mas é isso. E aí vem uma vozinha aqui, mas será? É tão simples que você fala, caramba. Quando eu comecei a prestar atenção no meu corpo, nos sinais que ele dava, eu escolhi a dieta que fazia mais sentido para mim. Com o meu corpo, o corpinho, parece meio infantil, mas corpo, qual a dieta? Qual o melhor caminho? Eu emagreci 16 quilos em 100 dias. Caramba. E voltei pro meu corpinho. E não é só isso, eu me libertei de um monte de coisa que tinha ali, que também estava fazendo o meu corpinho É como se você daquela tivesse forma. instalado um novo software num computador e aí o software dá o comando para o hardware, que é a máquina, que é a parte Sim. física. Sim. Então você, peraí, essa programação ela está ultrapassada, obsoleta, vou instalar uma nova programação, um novo software, Sim. e aí o meu corpo vai responder a esse novo software. Sim, exatamente. Barra de Axis, é muito legal você falar isso, porque é uma das coisas que eu falo, a gente fala nas classes, né? A gente fala, são 32 pontos. E eu sempre falo, imagina que sua cabeça é um computador. E ele tem um monte de programa lá que já não funciona mais. O que é correr uma sessão de barras? É você deletar, destruir, descriar os programas, é você dar um reset. Né? Tudo que não serve mais, você começa a resetar. Para que ele comece a funcionar de um outro espaço, de uma nova consciência, conectada ao seu corpo, só ao seu corpo. Então, aí você começa a perceber, por isso que eu falei para você, a Axis para mim foi a cerejinha do bolo. Porque tem a sessão e tem as perguntas, que aí é o que me encanta. Então, fazer perguntas e ficar na pergunta sem pensar na resposta. Porque quem é da área da PNL, foi muito louco isso para mim. Quando você faz uma pergunta, você quer o quê? A resposta. Então, como é fazer a pergunta e não ter a resposta? Ficar num looping de pergunta. E é isso que o Axis Consciousness te ensina a ficar num looping de pergunta. Eu fico na pergunta, na pergunta, na pergunta, na pergunta e não penso na resposta. Em algum momento cai assim, não é uma ficha, é um container. Aí você fala, uau! Né? Então, o tal do como pode melhorar, o que mais é possível. O que está certo sobre isso que eu não percebi, que se eu percebesse mudaria tudo? Isso vem naturalmente como um container, como você diz, mas vem, imagino eu, do subconsciente. Vem, que é de uma hora, lá, dessa infinita sabedoria que você vai acessar. Sim. Porque quando você pensa assim, vou comprar um carro. Já vem, que carro? Tal carro. Isso, a gente racionaliza muito. Sim, vou dar um exemplo mais. Quando eu resolvi voltar de Mariporã para São Paulo, que eu tenho uma casa em Mariporã. Eu vou voltar para São Paulo. Que bairro? Se eu falo, que bairro que eu vou? Onde eu vou procurar apartamento? Eu vou para Jardim São Paulo. O que eu estou fazendo quando eu dou uma resposta? Jardim São Paulo. Na época foi Freguesia do Ó. Vou voltar para Freguesia do Ó. O que eu estou fazendo? Eu só estou olhando para Freguesia do Ó. Isso. Eu fecho o meu olhar para Freguesia do Ó. Quando eu falei, vou para São Paulo, eu primeiro fiz Freguesia do Ó. Falei, opa, o que está certo sobre isso, querer voltar para Freguesia do Ó que eu não estou percebendo? Voltar para onde eu já conheço, né? Eu vivi na Freguesia do Ó. Aí eu falei, não. Qual o lugar que eu vou morar? Qual lugar? Qual seria o lugar mais legal para eu morar? Qual seria o lugar mais bacana para eu morar? E aí começou, aí começa a falar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. E eu fui para o Jardim São Paulo, eu nunca pensei em morar no Jardim São Paulo. Mas se eu falo que lugar eu vou e eu falo Freguesia do Ó, eu fecho meu olhar para a Freguesia do Ó e não abro o olhar para outras possibilidades. Ficou claro? Ficou. Então, quando eu fico na pergunta, e eu comecei a ficar na pergunta, qual lugar que vai trazer mais coisas legais para mim? Que lugar requer mais a minha energia? Que lugar vai ser mais bacana? Que lugar vai ser mais legal? E aí eu comecei a olhar outros lugares. Você foi fazendo uma série de perguntas sem respondê-las, mas cujo conteúdo delas trouxessem os seus desejos, quereres, as suas vontades. Sem expectativa e projeção. Eu falei, eu quero ir para São Paulo. Qual lugar que eu vou morar? E eu falei, qual lugar que eu vou morar? É louco mesmo. Né? Então, assim, é estranho, porque assim, a gente tem o hábito de faço uma pergunta, quero uma resposta. E na PNL isso é muito forte, porque você vai prestidigitando até chegar no do que da resposta. Né? Então, você faz pergunta para chegar na resposta. Então, como seria fazer a pergunta sem se preocupar em ter uma resposta? Então, quando eu falo uma classe de barras é mais do que aprender a técnica. A técnica é maravilhosa.
Mas é você ir para um outro espaço de saber fazer a pergunta que vai te trazer mais consciência, mais liberdade, mais facilidade, alegria e glória. Que é o mantra do Axis, né? Aliás, eu vou falar sobre isso aqui, né? Você me deu a tua caneca, que ser essencial. Vou mostrar aqui para quem está nos assistindo. E tudo vem, né? É o mantra do Axis, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. É isso aí. E aí você estava me contando aqui no backstage, vou fazer um parênteses aqui, mas vou tentar conectar, né? Que na hora que a gráfica foi imprimir, ela colocou a palavra felicidade no lugar de facilidade. Isso. E aí ficou, tudo vem a mim com felicidade, alegria e glória. Eu tava num treinamento uma vez e um dos meus alunos foi fazer uma apresentação e ele falou sobre a gente acolher e absorver o erro. Ele estava contando que quando ele desenhava no curso, ele cometeu um erro no desenho e a professora dele, quando chegou perto dele, ele estava quase para corrigir, apagar, passar uma borracha, alguma coisa. Ela falou, para, o que aconteceu? Não, eu errei aqui. Aí ela falou, deixa. Uau, que lindo. Faz parte do seu presente esse erro. Faz parte da tua arte. O resultado do que você está fazendo contém um erro. E o erro, ele é seu, ele é humano. Se a gente olhar para as obras de artes, elas têm inúmeros erros que nós desconhecemos e que os especialistas vão lá, não, isso aqui foi um erro que o fulano de tal cometeu. E ele deixou. Né? E a gente vem numa crescente como ser humano que busca evolução e a gente não tem como desconsiderar os nossos erros. Sim. Mas os nossos erros fazem parte da obra final, da nossa, né, do nosso quadro final, se a gente fosse uma arte. Então, olhando para essa caneca e vendo o quanto você evoluiu como pessoa e profissional, contando a sua história aqui, como é que você vê esse aspecto da vida, né? Da gente olhar para os nossos erros como oportunidades de aprendizado e não como selos de invalidação ou pontos negativos na nossa carteirinha. É legal falar disso, porque assim, na verdade, a gente tem um programa, né, Edgar, que a gente aprende desde da barriga da mamãe a olhar para o erro. Como se aquilo fosse o caos, né? A gente não aprendeu a olhar para aquilo com um olhar diferente. Né? Por isso que é aquela pergunta, o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Não é um erro. Né? Mas a gente aprende desde pequenininho, é tanta crença, é tanta coisa. Menina não faz isso, menino não faz aquilo, fecha a perna, olha isso, olha, põe no prato, tem que comer até o fim. Quantas crenças, quantas coisas. A gente aprende a olhar só para o erro. A gente não olha para as nossas... A gente não aprendeu a olhar para tudo de bom que a gente faz. E quando a gente comete um erro, existe uma coisa que... eu estou com 57 anos, né? Então, um erro que acontece dispara uma pilha de sensações e emoções de erros que já tiveram ali na minha linha do tempo. Né? Então, começar, exatamente como você falou, olhar para isso como o que eu tenho para aprender aqui? O que isso pode contribuir com o meu dia a dia, a partir de agora? Olhar para isso como uma forma de aprendizado muda. É fácil? Não é, não. Meu amor. Isso às vezes custa dinheiro, saúde, relações. Né? E, novamente, eu bato muito nessa tecla. Quando a gente começa a perceber mais, se você quiser dar o nome de intuição, eu digo hoje assim, conversar com o meu corpo, perceber o que é legal para ele, as chances de você errar são muito menores. Porque quando eu olho na minha linha do tempo os erros que eu cometi, supostamente, eu não gosto de usar a palavra, mas aquelas coisas que não saíram como eu planejei, isso. Eu tive vários sinais, amor, de que aquilo não ia funcionar. E eu convido as pessoas, volta na linha do tempo, lembra lá de uma situação que não foi como você imaginou. Se não teve um sinal, se não teve um insight, uma sensação, uma coisa aqui na cabeça que ficou, presta atenção. Será que é por aí? Olha para isso. Tem.
que está no plano do sentir e a gente desconsidera muitas vezes, porque o sentir ele não é cartesiano, a gente olha para o matemático, para o lógico, para o racional. Sim. E o lógico racional é um pedacinho do nosso poder, do nosso repertório na tomada de decisão. Eu já ouvi de empreendedores bem-sucedidos, o cara foi tomar uma decisão, assim, uma decisão com um volume financeiro absurdo. E aí perguntaram para ele, como é que você... Cara, eu senti que eu tinha que fazer isso. Eu senti que era a coisa certa. Faltou informação, eu não tinha informação suficiente, eu senti, fui lá e fiz, deu certo. Poderia ter insucesso? Poderia aprender com a lição, com algo que desse errado? Mas eu senti. E a gente desvaloriza muito, desconsidera. Eu vejo isso nas minhas relações sociais, nas relações, muitas vezes até as pessoas da família. O quanto as pessoas estão muito preocupadas em racionalizar tudo o que acontece na vida delas. E às vezes a gente sente, o corpo dá um comando, o coração fala algo. Sim. E a gente... Tá, não tem que sair fazendo tudo, é verdade, mas para um pouquinho, presta atenção. Pelo menos para prestar atenção no que o teu corpo está dizendo para você. Cara, é isso. E ele dá sinais o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, essa comunicação comigo mesmo, eu com as sensações que... É a mesma coisa, às vezes assim, eu falo das classes, eu falo assim... Sabe aquela pessoa que de repente te convida para ir para um lugar? A galera, vamos com uma turma para um bar, não sei o quê, e você não tá muito a fim de ir? Sei. Assim, tem alguma coisa que você fala, não sei. Mas mas vai ficar chato. Mas se eu não for. Mas aí começa aquele diálogo interno, né? Que é o quê? É o que vão dizer de mim, mas eu não vou, sabe? Mas o teu corpo, você tá com uma sensação de, cara, eu não queria ir. Mas você vai. Vai, se desrespeita e vai. O que acontece normalmente? Você fala, puta, o que eu fui fazer lá? Por que eu fiz isso? Então, assim, esses sinais a gente tem o tempo todo. Hoje, assim, de um tempo para cá, eu presto muita atenção nisso. Eu sempre, eu estou sempre assim, até às vezes no que eu vou comer, no que eu vou vestir. Porque eu falo, treino. Como que eu percebo isso? Treinando. Então, assim, treina, que aquilo uma hora fica no automático. Quando você aprende a dirigir, você primeiro embreagem, engasopa, morre. Chega uma hora que você faz, o negócio está ali, ó, inconsciente, você dirige, você simplesmente dirige. Exatamente. Então, essa conversa com o corpo, ou você praticar a sua comunicação, ter mais habilidade nisso, eu falo, cara, é treino. Começa a perceber seu corpo, começa a perguntar as coisas para ele, começa a perceber as sensações que ele te dá a todo tempo. Ficar na pergunta, se abrir para o novo, para possibilidades. E considera, não fica no, será? Não, vai devagarinho. Eu no começo perguntava até comida, corpinho, você quer isso, você quer aquilo? Você vacilou, não, mas quer isso. Claro. O corpo, a gente aprende exercício de quando espana, quando quer, e é muito sensorial mesmo. Então, quando você começa a treinar com pequenas coisas do dia a dia, de repente, uma coisa simples, você fala, nossa, já respondeu. A intuição, não importa o que seja para você, mas é se perceber. Isso faz toda a diferença, em tudo que você vai fazer. Uma viagem, um podcast, quando você me convidou na hora, foi corpinho, o corpinho fez... Então, assim, você começa a considerar isso, o que acontece? Isso começa a ser mais fácil, começa a vir mais leve, mais rápido. A gente ganha prática. Prática. Por isso, quando fala tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória... E eu lembro que quando eu ouvi essa frase a primeira vez numa classe, minha primeira classe de base com o Sandro Donizete, meu professor. Eu gosto muito de falar dos meus professores, porque eu honro demais os mestres, né, e o Sandrão que está na minha vida até hoje. E eu lembro quando ele falou, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, eu lá do fundo já não estava entendendo nada da classe, estava só... Eu falei, nossa, o que é isso, né? Não estava acostumada a conversar com o meu corpo. Eu só fiz assim na minha cabeça, né? Facilidade só se for para você, né? Porque para mim é suor e lágrimas, nada vem fácil. Um programa. E quem nunca ouviu? O que vem fácil? Vai fácil. Se não tiver suor, lágrima, não tem valor. Tem que ser sofrido, tem que ser suado. Quem nunca ouviu isso desde a infância? Pois é, e a gente para de absorver ou de receber muitas coisas que porque a gente recebe. Acredita porque nisso. A gente acredita. Porque se não vier esmola demais, o santo desconfia. Isso.
Cara, por que a esmola não pode ser demais? Por que alguém generoso não pode dar uma esmola maior? Esses programas, tá lá, ó. A gente fala lá que são Becamex, são programas que a gente tem. A gente acredita que para ser feliz tem que sofrer pra caramba. Não precisa, de repente, sofrer pra caramba pra ser feliz. Não! Mas você vê que quando eu fiz isso, estava tão incutido, por exemplo, homem não? A crença, homem não? Não presta. Quem nunca ouviu? Você vê que eu demorei porque eu presto, né? Eu demorei Não, sim, mas não, mas assim, são crenças que estão no inconsciente. Homem não presta. Opa, bati aqui. Homem não presta. Dinheiro não dá? Felicidade, né? Como é que é? Não traz felicidade. Dinheiro não dá em árvore. Quem ganha muito não herdará o reino dos céus e por aí vai, né? E aí vai. A gente compra tudo isso como real e verdadeiro. Por mais que você fale, mas eu não tenho essa. Mas tá lá. Tá, tem ali, tem um resquício. Assim, eu tô falando de 2, 3, quando você fala em dinheiro. Nossa, a gente passa quem a não vida tem aqui. Estudo não vai dar em nada. Exato. Cara, a gente é crença pra todo lado. Volta pra aquela caixinha lá que a gente falou das normas, né? O mundo colocando todo mundo em caixinhas e não. E quando você encontra, por exemplo, quando você fala, homem não presta, e quando você encontra um que não presta, o que isso faz? Reforça ainda mais. Valida ainda mais. Tá vendo? Tá vendo? Vai sedimentando. Ficando mais forte. Então, depois que eu fui entender que o tudo vem a mim com facilidade, não é que as coisas vão vir na sua vida facinho. Eu vou fechar um contrato de X. Não. Porque o cara vai olhar pra mim e falar, nossa, fechei, facinho. Não é essa facilidade. É a facilidade da fluidez, das coisas acontecerem com leveza, sabe? Por exemplo, tá aqui hoje, foi uma coisa tal, o Caruso veio, me indicou, eu vim, eu fiz esforço para estar aqui? Não, foi uma coisa que rolou. Fluiu. Por exemplo, eu vou fazer uma classe de barras na comuna, foi uma coisa que, nossa, agora tem a dedicação? Tem. Claro. Eu fui fazer um workshop, eu tive que fazer material, eu dediquei um fim de semana. Tem trabalho, tem suor. Tem o seu trabalho, tem a sua dedicação ali, mas não é aquela coisa, nossa, né? E aí rolou, e agora vai ter uma classe para os terapeutas de lá. Então é a facilidade das coisas acontecerem com leveza, com alegria e glória, sem estresse, mas sim com a dedicação. Você colocando a sua energia naquilo. Exato. Você está fazendo aqui o Comunica Play, não tem uma energia sua que você está pra caramba, colocando? sem dúvidas. Mas está fluindo. E está fluindo. Por que está fluindo? Porque tá vindo com facilidade, né? Com alegria. Facilidade nesse sentido. Você está trabalhando, eu sei que você deve estar trabalhando pra caramba. A sua energia, investimento de energia, de grana, de tudo. Né? Mas tem o prazer. Exato. Tem a leveza. Então, essa facilidade, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Como seria se tudo começasse a vir com facilidade, alegria e glória? Com leveza, sem a crença do suor e lágrimas. Se eu acredito nisso, eu só vou conseguir as coisas assim. Ou nem vou conseguir muitas vezes, porque eu não vou me dar a oportunidade de coisas que vão surgir, coisas boas que vão aparecer na minha frente, eu não vou acreditar que isso é possível. Então não é para mim. A minha programação diz que não é para mim. Isso. Então por isso que a pergunta, ficar na pergunta é mágico. Porque quando você fica, que escolhas estão disponíveis para mim que eu ainda não estou percebendo? É você olhar para o todo. Quais as possibilidades que estão disponíveis que eu não estou percebendo? Que aventuras viverei hoje? É sair do programa e abrir espaço para o novo. Entende? Uau! Valéria, eu ficaria horas aqui te ouvindo. Ai, que papo gostoso. Adorei esse negócio de podcast, hein? Que bom. A gente tem um quadro final aqui, que é o nosso Pinga Fogo. Legal. Onde eu vou te fazer algumas perguntas de bate-pronto e aí você pode ficar à vontade para compartilhar o que você pensa sobre isso. Mas antes eu queria que você deixasse os seus contatos, como é que as pessoas te acham, né? Onde as pessoas podem acessar os seus encontros, né? Os seus atendimentos, que é o que você está focada hoje, e também, claro, o mundo corporativo contratar os seus treinamentos. Legal. Meu site é www.valerianep.com.br. No Instagram, Valéria_Nep. Né? E Facebook não lembro. Mas Valéria_Nep Instagram e o site www.valerianep.com.br. Legal. As classes de barras acontecem de finais de semana. Os cursos de comunicação aberto, eu também faço os cursos abertos.
além dos corporativos. E em setembro a gente vai fazer uma classe lá na Comuna Metamorfose, que eu estou super feliz para os terapeutas lá da Comuna. E que mais que você perguntou? Basicamente é isso. Como as pessoas te isso. acham, Então né? é isso, Seus gente. Me atendimentos. acha, Então, é. qualquer pessoa pode contratar os seus Pode, atendimentos pode, pelo Instagram, pode. te chamando no direct Sim, mesmo. meu telefone é 11 96909 7405. Vou deixar na descrição do episódio. E agora a gente vai pro Pinga Pinga Fogo, Fogo. que aqui Ai. o nosso, eu sempre falo, o Pinga Fogo é o caos. Vamos lá. Preparada? Tô. Valéria, o que te move a levantar da cama numa segunda-feira fria e chuvosa? O amor. Qual filme que mais te marcou ao longo da sua vida e por quê? Posso falar um mais assim, que hoje me marcou? Porque Pode. tem vários. É. Hoje, assim, Matrix. Eu assisti os 4 episódios de novo do Matrix com um novo olhar e eu falo, cara, a gente vive isso. E eu não quero fazer parte dessa Matrix. Como eu posso ser diferente? Como eu posso fazer diferente para sair desse mundo, dessa bolha que a gente Programada. vive? Então, assim, aconselho, assista Matrix com outro olhar. Interessante. Vou refazer isso. Eu já assisti também 2 vezes, mas não com esse olhar que você está descrevendo. É muito legal pegar assim os 4 e perceber como a gente vive exatamente isso hoje. E quando você tenta sair da Matrix é onde então assim, opa, como pode melhorar isso? Muito interessante, muito interessante. E qual livro, talvez um livro recente, ou um livro que marcou a tua vida em algum momento e por quê? Vários, mas eu não tinha pensado nesse, mas eu vou falar desse hoje. É o único que meu pai escreveu, um livro de contos, chama Pesadelo. Pesadelo. É. Tá bom. Por quê? Porque foi ele que escreveu, são contos, e alguns que tinham lá eu li, e na época eu falei, nossa, meu pai está escrevendo isso? Mas, pô, meu pai escreveu um livro, cara. Pô, isso é um privilégio, isso é né? uma honra. Uma honra. Tá aí. Livros são muitos, eu estou sempre lendo muita coisa, então assim, mas acho que esse hoje merece essa homenagem. Então repete, Pesadelo. Autor? Wilson Ribeiro. Wilson Ribeiro, muito bom. E qual que é o livro que está na sua cabeceira hoje? Na minha cabeceira hoje, Visão Integral. Visão Integral. Visão Integral. Qual é o nome dele? Esqueci. Visão Integral. É um que o Carlos Veiga me indicou. Ele fala justamente de como... Estou começando a ler ele, de como a gente integra tudo isso que a gente está falando aqui hoje em dia, né? Que a gente não é uma coisa só. A gente, como ser infinito, a gente tem um monte de coisa que faz parte desse corpinho, dessa consciência, né? Show, já quero ler esse livro. O livro é louco, né? Eu normalmente eu não tenho um, eu tenho 2, né? Eu tô lendo um, aí eu pego, dou uma olhadinha no outro. Eu faço mesmo. É porque às vezes tem uma leitura que cansa. Você vai para outra. E um que eu vou deixar a dica, Sendo Você Mudando o Mundo. Sendo Você Dan Mudando o Heer, Mundo. já li 3 vezes ele. E normalmente às vezes a gente faz grupos de grupo de leitura, Clube do Livro, com Sendo Você Mudando o Mundo. É do Access Consciousness. É um livro incrível que ensina você a ficar na pergunta. Vale a pena. Uau! E conta pra gente um fato que marcou a sua vida para sempre. Um incidente incitante, um ponto... Fato bom. Você, quem sabe? É um fato que marcou a sua vida para sempre. Eu vou falar de um... Pô, são tantos, né? Mas... Vou falar de 2, pode ser? Pode. Primeiro, o nascimento das minhas filhas e da minha neta, Maria. E... Nascimento sempre é renovação, né? Então, minhas filhas, minha neta, e agora está vindo mais um. Isso marca a cada dia. E acho que eu vou falar só desse mesmo. Então, assim, foi a melhor coisa da minha vida foi minhas filhas e a Maria. Porque, num determinado momento, eu lembro que, quando ela nasceu, ela passou 42 dias numa UTI, ela fez cirurgia, ela pôs uma bolsinha, um monte de problema. Tadinha. E 42 dias de UTI, mas ela saiu. E eu lembro que, na época, eu me apegava muito à perda da minha mãe, né? E eu achava que nada podia ser pior do que a perda da minha mãe. E quando ela estava assim, ela fez 3 cirurgias em poucos dias no intestino. Ali eu tive a noção, falei, cara, dá para ser pior. Né? E acho que ali eu me conectei de novo à espiritualidade, a Deus, ao universo. Então, foi um momento assim de muito...
né? De promessa, né? A gente vai, ou vai na dor ou vai no amor, né? Exato. E eu achei que eu era muito assim, e ali eu percebi que dava para melhorar essa minha conexão com o divino. Então, esse foi um fato que marcou demais a minha vida. Uau. Se você pudesse voltar no tempo e encontrar a Valéria Nepe com 20 anos, o que você diria para ela? Acredita mais na sua intuição e no seu corpo. Presta atenção em tudo antes de tomar uma decisão. E o que você quer que as pessoas falem de você quando você não estiver mais aqui, Valéria? Ai, que saudade dela! Até um dia. Acho que é isso. Bom, a gente aqui no Comunica Play já está com saudade de você. Espero que você volte na próxima temporada para a gente bater um papo sobre esses e outros assuntos. Foi um prazer, uma honra de verdade conhecer você, conhecer a tua história, saber o quanto o teu trabalho impacta a vida das pessoas que são tocadas pelo que você faz, usando a barra de Axis, a PNL e as infinitas formações que você tem. A capivara da Valéria é gigante em termos de conteúdo e estudos, é fantástico. Parabéns, me inspirei na tua história, me inspirei no teu exemplo como profissional e estou mais curioso ainda agora. Eu já era curioso em relação à barra de Axis, agora eu preciso marcar um encontro contigo. Vou te convidar para a próxima, para você ir lá saber um pouco mais. Vai ser um prazer. Obrigado, querida. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Nossa, prazer estar aqui. Que facilidade linda, né, que o Caruso me promoveu. E é isso, eu sempre falo no final das minhas postagens, tudo que eu faço, eu ponho lá: escolhas criam, atitudes transformam. Então, o mundo está assim, cheio de novas escolhas e novas possibilidades. Então, escolha cria uma nova realidade. Comece a escolher diferente, mas tem atitude também. Porque a escolha cria, mas a atitude transforma o seu dia a dia. Muito prazer em estar aqui, gratidão mesmo. E, nossa, só isso que eu tenho para te falar. Obrigada. Obrigado a você, querida. O Comunica Play é um programa semanal que reúne grandes profissionais da comunicação para levar até você histórias que inspiram, lições de vida e, claro, dicas práticas de comunicação para ajudar você a ter mais sucesso na vida com o poder da comunicação. Esta temporada é patrocinada e produzida pela Easy Hack Filmes, uma produtora audiovisual com expertise no mundo corporativo. A Easy Hack produz filmes comerciais, institucionais, cursos online, faz cobertura audiovisual de eventos e produz podcasts como o Comunica Play. Na Easy Hack você conta com uma estrutura fenomenal, além de um time de ponta que garante a qualidade na entrega. Se você deseja produzir um podcast com qualidade profissional e quer começar com o pé direito, entre em contato com a Easy Hack através do Instagram ou WhatsApp.